Começando aqui, minerais não silicatos, a gente comentou que silicatos são aqueles minerais que apresentam silício e oxigênio simultaneamente. Então, eles apresentam aquela unidade básica chamada tetraedros de silício. Um átomo de silício no centro, circundado por átomos de oxigênio. Falamos bastante sobre os 7 grupos de silicatos. Mas o outro grupo de minerais é o dos chamados não silicatos. Eles ocupam em torno aí de 10% de todos os minerais existentes. 90% são silicatos. Os não silicatos são mais simples da gente entender do que os silicatos. Por quê? Os não silicatos apresentam grupos aniônicos e são divididos em categorias de acordo com os grupos de ânions que cada mineral apresenta. Então, é mais fácil de entender do que aquela estrutura de tetraedros de silício, às vezes octaedros de alumínio junto. Então, é mais fácil do que silicatos. Em contrapartida, nós temos muito mais grupos de não silicatos, em relação ao número de grupos de silicatos. Por exemplo, grupos aniônicos aqui, carbonato, sulfato, fosfato, sulfeto, sulfito, tem ainda um grupo chamado de elementos nativos, que o ouro faz parte desse grupo, óxidos e aqui haletos, elementos lá da coluna 7A da tabela periódica. Vamos falar sobre cada um desses vários grupos de não silicatos. Começando pelo primeiro grupo, dos chamados carbonatos, como o nome já indica, são minerais que apresentam como ânion o carbonato, CO3 2-. Esses minerais formam-se, em geral, por precipitação química, a partir de soluções saturadas, como nós comentamos naqueles 3 processos de formação de minerais. Um deles era precipitação a partir de soluções saturadas, outro, reações no estado sólido, e ainda resfriamento do magma ou lava, cristalização a partir disso, né? Ainda sobre os carbonatos, são grupos de íons carbonatos dispostos em folhas entremeadas por cátions. Teria uma estrutura mais ou menos dessa forma. Cátions, carbonatos, cátions, carbonatos. Aqui só um exemplo de um carbonato de cálcio. Exemplos ainda, carbonato de magnésio, alguns outros cátions também podem se ligar ao carbonato. Exemplos de minerais desse grupo, vocês já conhecem alguns. Então, calcita, que é o CaCO3, carbonato de cálcio, dolomita, MgCO3, tá faltando aqui, dolomita é CaMgCO3, aragonita, CaMgCO3 também. Os minerais desse grupo, em geral, são importantes insumos na indústria para a produção de cimentos, a utilização como corretivo de solo, exemplo aí o calcário. Calcário é uma rocha sedimentar formada basicamente por calcita, calcita CaCO3. Então, o calcário é muito utilizado como corretivo de solo para elevar o pH do solo, diminuir a acidez do solo. Vamos ter uma aula sobre essas aplicações de vários minerais na produção agrícola em solos. E aí vamos detalhar mais isso. Então, calcita, talvez um dos mais comuns, um dos minerais mais comuns desse grupo dos carbonatos. Aqui a calcita e um vídeo da calcita, apenas aí para vocês lembrarem. Só qual que é a dureza da calcita mesmo? Alguém se lembra? Ela está lá na escala de dureza de Mohs. Dá para riscar a calcita com a unha ou não? Dureza 3, não é isso? Beleza, então a unha não risca a calcita. A unha tem dureza 2,5. Outro exemplo, a dolomita, aí a fórmula correta, né? MgCaCO3,2. E aqui uma foto de uma dolomita que nós temos no laboratório. Girando aí a dolomita. A dolomita é utilizada em várias cidades, em várias praças, a gente vê o piso sendo formado por dolomita. O pessoal utiliza pedaços de dolomita para fazer pisos, né? Se não me engano, a praça aqui de Lavras, a Praça dos Bancos, Praça Dr. Augusto Silva, apresenta dolomita. Aqueles quadradinhos são de dolomita, alguns deles, né? Um outro grupo de não silicatos é o grupo dos sulfatos. Então, o ânion sulfato, SO4 2-. Então, tetraedro com íon de enxofre no centro de átomos de oxigênio, centro rodeado por átomos de oxigênio. Esses minerais desse grupo se formam por precipitação química,
de forma semelhante aos carbonatos. Exemplos de minerais desse grupo, temos anidrita, CaSO4, barita, BaSO4, e gipsita, CaSO4, 2H2O. A gipsita, vocês já conhecem, vocês já viram, dureza 2, então a unha risca a gipsita, e a gipsita é componente aí do gesso, a gipsita é utilizada para a produção de gesso, é o gesso em si, gesso hospitalar, gesso agrícola utilizado como condicionador do solo, então também ele tem o papel de neutralizar o alumínio, ainda fornece cálcio, que é um dos nutrientes para as plantas, então favorece, ajuda, né, no crescimento de raízes, principalmente em profundidade, em solos que apresentam grande quantidade de alumínio. Alumínio é um elemento, não é nutriente para as plantas, é tóxico para as plantas, que dificulta o crescimento de raízes. Então, para vocês verem aqui, a anidrita a gente não tinha mostrado antes. Essa é uma amostra que nós temos no laboratório. Tem um local aqui perto de lavas que a gente encontra no chão mesmo. Desse local foi removido muito solo, né? Uma área de empréstimo. E lá a gente encontra muito calcário, calcita, gipsita e anidrita, porque as condições de formação são as mesmas, basicamente, né? A partir de soluções saturadas, precipitação a partir de soluções saturadas. E aqui próximo de lavas teve uma região que já foi, que anteriormente era um lago, tem calcário, tem tudo nessa região, e nesse local a gente encontra com certa facilidade esses minerais. Então, aí um exemplo da anidrita, CaSO4, apenas girando a anidrita, é um mineral diferente, é um mineral bonito, com essas camadas. Ok? Anidrita, lembrando, significa ausência de água. Material anidro, hidro, água, AN, negação, ausência de. Então, anidrita, ausência de água. Por quê? É apenas CaSO4. Um mineral próximo, em termos de composição química, da anidrita é a gipsita. Reparem nas fórmulas. Na gipsita tem 2 moléculas de água, o que não tem na anidrita. Então, por isso, a anidrita, a ausência de água nesse caso, gipsita, é um outro nome, mas bem semelhantes às fórmulas. No caso, a gipsita se forma quando tem mais água disponível no sistema. E a gipsita está aí, né? Um vídeo, lembrando, dureza 2, a unha risca a gipsita, como vocês podem ver. A qualidade desse vídeo não está muito boa, mas dá para perceber que ela é riscada pela unha. Certo? São apenas alguns exemplos, tá, pessoal? Então, tem vários outros minerais desses grupos. Esses são os mais comuns. Um terceiro grupo, dos sulfetos, são metais combinados aí com ânions S- ou S2-. Muitos desses minerais são opacos e parecem metais. Vários deles são minérios de muitas substâncias importantes, como cobre, zinco, níquel. E aí temos alguns exemplos. Temos a pirita, FeS2, e a galena, PbS. A pirita, a gente já comentou, nome popular, ouro de tolo, por causa do seu brilho, da sua cor amarelada. Muitas pessoas confundem com ouro, principalmente de tamanho pequeno, só um pedacinho amarelo brilhante, parece mesmo ouro, né? E a galena contém, justamente pela presença do chumbo, esse elemento mais pesado. E lembrando, a galena tem clivagem também em 3 planos, né? Dá para ver muito bem nessa foto. Reparem nessa pirita, tá uma foto muito boa. A foto que eu tirei no laboratório, ela ficou bem diferente, né? Com uma cor bem menos amarela. Mas aí uma pirita que nós temos no laboratório, quando a gente gira, para perceber esse brilho da pirita. E ainda temos a calcopirita, que apresenta cobre, ferro e enxofre. E aí uma foto à esquerda da galena de uma amostra que nós temos aqui. Ainda temos o grupo dos aletos. Aletos por causa dos halogênios da coluna 7A da tabela periódica. Então, são minerais que apresentam os ânions flúor, cloro, bromo e iodo. São os mais comuns. Flúor e cloro são os mais comuns desse grupo aí, são os que apresentam mais minerais, contendo esses dois. A coluna 7A é essa em destaque na tabela periódica. E aí, exemplos de minerais, alguns vocês já conhecem. A fluorita, por exemplo, CaF2, muito utilizada na indústria de vidros, metalurgia. A alita, que todo dia a gente entra em contato com ela,
que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, e ainda silvita, KCl, que é utilizado como fertilizante. Aqui, as fotos aí de halita e fluorita. Uma fluorita que nós temos aqui, já mostrei para vocês nesse vídeo, uma fluorita aqui do laboratório, e a halita, que a gente não viu na aula prática, mas essa nós temos aqui, lembra um pouco o quartzo, né? Aí dá para perceber a diferença de peso específico. Esse mineral é bem mais leve do que o quartzo, bem mais leve mesmo. Ele é um pouquinho escorregadio também, quando molhado, quando úmido, bem mais escorregadio do que o quartzo. Nas aulas práticas, tem algumas pessoas que, assim, ficam pensando, sal de cozinha, será que é salgado? Vou provar. Tem gente que vai e prova para saber se é salgado mesmo. Ok? É o próprio sal de Ok. cozinha. Só aproveitando sobre a halita, tem uma foto que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente fez uma visita numa salina, só que no Peru, teve um congresso lá, e uma das visitas foi nessas salinas, porque lá tinha uma nascente, no alto dos Andes, da Cordilheira dos Andes, uma nascente de água salgada. Então, na região, eles canalizavam essa água dessa nascente e fazia com que ela passasse por vários tanques, várias bacias pequenas, de 2 por 3 metros mais ou menos, e rasinhas, para acumularem essa água salgada. À medida que a água evaporava, ficava ali apenas o sal dos Andes, igual tem lá sal do Himalaia, né? Nesse caso aqui, sal dos Andes. Tem uma foto que mostra, foi interessante porque foi numa época mais seca que a gente fez a visita, e aí o ônibus que a gente estava fez a curva no meio dos Andes, então tudo montanha, no que o ônibus virou, fez uma curva, a gente viu de sal. Então, bem legal a paisagem, bem interessante. E tinha tanto sal nessa água, que a gente colocava a mão nessa água, esperava secar um pouquinho na palma da mão, formavam sais, né? Formava esse sal. Então, ficava um pozinho branco na sua mão, devido à grande quantidade de sal dissolvido nessa água. Mesmo processo que ocorre no litoral, nas salinas do litoral. A água do mar é represada nessas bacias, nesses tanques. À medida que a água evapora, fica ali o sal que é extraído e depois comercializado. Só que o interessante é que essa nascente de água salgada no alto dos Andes. Por que que isso acontecia mesmo? Alguém se lembra? Como que pode ter uma nascente de água salgada no alto dos Andes? E isso aconteceu porque, como comentamos em algumas aulas para trás, onde hoje está a Cordilheira dos Andes, aquilo já foi mar, já foi oceano. Quando a cordilheira começou a soerguer, foi formada um lago antes do que era um oceano, foi formada um represamento, foi formado um represamento da água do mar. À medida a cordilheira soerguia, à medida que a cordilheira soerguia, essa água foi evaporando, ficou ali grande quantidade de sal, e hoje essa porção está lá no alto dos Andes. A água se infiltra, atinge essa camada contendo bastante sal no interior da cordilheira, e quando essa água volta para a superfície em uma nascente, essa água está cheia de sal. Passando para um outro grupo, o grupo dos óxidos, esse grupo é bem importante em solos, bastante encontrado em solos, então apresentam apresentam oxigênio como ânion, ligado a outros íons, geralmente íons metálicos, são minerais que apresentam alto valor econômico, alguns deles, nem todos. Por exemplo, inclui aí minérios, principalmente minérios de ferro, né? Então, tem os hidróxidos também, que são minérios de alumínio, tipo bauxita, e a maioria inclui metais ligados ao oxigênio. A maioria tem ligações iônicas, no caso dos hidróxidos, são oxigênio e hidrogênio ligados a algum metal. Apresentam ligações iônicas e podem ser simples ou múltiplos, ou seja, podem apresentar apenas um cátion, um metal, ou vários cátions. Aqui alguns exemplos, alguns já conhecidos de vocês, hematita, que é um óxido de ferro,
Lembrando, a hematita dá aquela cor vermelha aos solos, um pouquinho de hematita, 2% já são suficientes para deixarem o solo de cores mais avermelhadas. Magnetita, também um óxido de ferro, mas apresenta propriedades magnéticas, encontrada em solos também, mas a magnetita tem aquela cor mais escura, além de apresentar magnetismo, propriedades magnéticas. Cromita, espinélio aí 2 cátions, né, o magnésio e alumínio. E rutilo. Espinélio faz parte das joias da coroa britânica, então é um mineral de alto valor econômico. Aqui uma foto de um espinélio. Hematita, uma amostra que nós temos aqui. A foto ficou meio escura, ela é mais cinzenta. Pode ser dessa cor também, mas geralmente é um pouco mais cinza. Aqui está mais escuro, então cinza escuro. Ela geralmente tem um cinza um pouquinho mais claro do que esse, embora possa se apresentar também nesse cinza mais escuro. Girando, né, a hematita um pouquinho. Lembrando, a hematita tem traço de que cor? Já falei agora até a cor que ela proporciona aos solos, né? É justamente a cor do traço. Cor vermelha, não é isso? Beleza, cor vermelha. Tá, então a hematita tem traço vermelho. Já a magnetita, aí uma amostra também do laboratório, coloquei o vídeo aqui do traço novamente. A magnetita apresenta traço preto. Essa que eu estou riscando é a traço avermelhado, é a hematita. Agora sim a magnetita, traço preto. Ok? Então os dois são óxidos de ferro, mas com propriedades diferentes, os dois são encontrados em solos. Tá? Hematita em maior quantidade em relação à magnetita. Outro grupo, fosfatos. O grupo dos fosfatos apresenta um ânion PO4 3-, fosfato. Existem mais de 200 minerais nesse grupo, só que a apatita é o mineral mais comum e mais importante economicamente. Da apatita é extraído o fósforo, que é utilizado para a fabricação de fertilizantes fosfatados. Aí uma foto da apatita. Outra foto da apatita, de um exemplo que nós temos aqui, ela pode ser amarelada também. Essa azulada é mais fácil da gente identificar, mas ela pode se apresentar de forma mais amarelada, um marrom claro. E aqui girando a apatita. Um azul bonito, né? Uma cor bem bonita, bem diferente. E ainda nós temos um outro grupo, tem mais alguns. Esse grupo é um dos que causa um pouquinho de confusão, porque esse grupo chama elementos nativos, grupo dos elementos nativos. Por que esse nome? Elementos nativos. São minerais que apresentam apenas um elemento químico na sua constituição e alguns deles têm um valor econômico mais alto. Exemplos aqui nós temos ouro, prata, cobre, diamante, grafita, enxofre. Todos esses são minerais do grupo aí dos elementos nativos. E um pouco de confusão que dá é porque o nome do mineral desse grupo é o mesmo nome do elemento que faz parte desse mineral. Então, ouro, dependendo do contexto, está se referindo ao elemento químico ouro ou ao mineral ouro, depende do contexto. Então, tem que especificar um pouquinho, certo? Às vezes alguém faz alguma confusão. Ah, mas ouro não é elemento químico? Por que é mineral também? É um mineral também do grupo dos elementos nativos. Mesma coisa prata e cobre. Tem uma pergunta aqui no chat. Esse fósforo é responsável pela eutrofização de cursos d'água, né, provavelmente. Eutrofização pode ser fósforo e nitrogênio. Então, o fósforo em grande quantidade, se atingir cursos d'água, mesma coisa do nitrogênio, pode causar esse processo de eutrofização. Aumenta a quantidade desses nutrientes em cursos d'água e isso pode causar proliferação de algas ali. Elas vão consumir oxigênio da água, fica com menos oxigênio na água para as outras espécies presentes, principalmente peixes. E aí tem aquela grande mortalidade de peixes, né? Grande mortalidade de peixes. Ok? Então, fósforo pode causar isso se aplicado em grande quantidade, se atingir cursos d'água. Nitrogênio também. Só que em solos brasileiros isso não acontece muito. Esse problema, assim, de aplicar fósforo em grande quantidade no solo, e isso atingir o lençol, isso atingir cursos d'água, pode acontecer, mas é menos comum, porque os solos aqui apresentam mais cargas positivas, em alguns casos, esses mais intemperizados, então eles acabam fixando o ânion fosfato, fixando o fósforo. É um processo muito importante aí na agricultura,
processo de fixação de fósforo pelos solos. Então, acaba que os solos fixam esse fósforo e impedem que chegue em maior quantidade aos cursos d'água. Pode acontecer? Pode, mas aqui isso é menos comum. Mesma coisa o nitrogênio. Tá? Em solos menos intemperizados, em regiões de clima temperado, em que solos são menos intemperizados, esses solos tendem a apresentar mais carga negativa. Então, carga negativa dos solos não vai se ligar às cargas negativas desses ânions, nitrato, fosfato, e aí esses ânions podem ser mais facilmente removidos do solo e atingir cursos d'água, causando a eutrofização. Ok? Mas pode acontecer isso aqui também, é só menos comum do que nesses outros locais. São perguntas assim que eu acho interessante, porque dá para a gente relacionar o assunto da disciplina com várias questões aí ambientais. Porque os elementos nativos são esses exemplos. Nós não temos nenhuma amostra tirando a grafita, né? A gente não tem amostra para mostrar aqui de diamante, prata, enxofre tem também. Mas diamante, ouro e prata nós não temos para mostrar, né? Alto valor econômico desses minerais e, de qualquer forma, elementos nativos são esses minerais formados apenas por um elemento químico. Temos ainda o grupo dos nitratos. Eu não vou apresentar todos os grupos de não silicatos, tem esses que são mais comuns. Tem vários outros que eu vou citar os nomes, mas, por exemplo, hidróxidos, né, um outro grupo que eu não coloquei aqui. Mas existem outros grupos de não silicatos. NO3-, ânions nitrato, fazem parte do grupo dos nitratos, como o próprio nome do ânion já indica, mas são menos comuns em minerais e rochas. Exemplo, salitre, salitre do Chile, KNO3, NaNO3. Esses dois são utilizados na indústria de alimentos para conservação de carne, de vários produtos aí enlatados, por exemplo, também, e evitar a propagação de bactérias. Um deles ainda também é utilizado como explosivo, o salitre, KNO3, era utilizado na fabricação de explosivo. O KNO3, nitrato de potássio, é também utilizado como fertilizante, mas tem a venda controlada, se não me engano, justamente por essa questão de poder ser utilizado na fabricação de explosivos. Ainda boratos, compostos contendo BO3 ou BO4, ânions aí contendo boro, o elemento boro, podem se ligar a metais e conter OH também. Esses minerais tendem a ser mais macios, de cor branca ou até transparentes. E ocorrem em depósitos que são evaporados, depósitos lacustres, por exemplo, sofrem evaporação e são usados como solventes na metalurgia, aditivos de fertilizantes, etc. Lembrando, o boro é um elemento químico que é nutriente, ou seja, é um nutriente para as plantas e para nós também. Ele é necessário em pequena quantidade pelas plantas, então é considerado micronutriente. Lembrando a diferença de macro e micronutrientes, que a gente já comentou, macronutrientes são aqueles exigidos em maior quantidade pelas plantas. NPK, Ca, Mgs, né? Então, vamos lá. NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes. Exemplos aí de minerais, bórax, ulexita e kernita. Além desses grupos aí de não silicatos, tem vários outros, mas são bem menos comuns, tipo vanadatos, cromatos, arseniatos, molibdatos e tungstatos. Aqui um exemplo de um mineral que faz parte do grupo dos vanadatos, é a vanadinita, tá? Que apresenta vanádio. Então, mineral de cor mais avermelhada, tem vários minerais assim, semelhantes a esse, certo? Então, basicamente, temos silicatos, não silicatos. Os não silicatos têm o nome do grupo ligado ao nome do ânion, que faz parte daquele mineral. Então, existem vários grupos, mas são mais simples de entendimento do que os silicatos, por causa daquela estrutura tetraédrica, compartilhamento de oxigênios e tudo mais dos silicatos. Alguma pergunta? Vários não silicatos apresentam alto valor econômico, vocês viram, né? Ouro, prata, tem o espinélio, tem vários aí. Ah, tá, o meu trava aqui, foi mal. Obrigado por avisar. Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Pensando em fertilidade do solo e produção agrícola, qual é o grupo de minerais mais importante? Silicatos ou não silicatos? Fertilidade e produção agrícola, acredito que não silicatos, né? Por exemplo, nós temos aí calcita, por causa do calcário, a gipsita, por causa do gesso, tem o nitrato de potássio, que era usado como fertilizante, tem
a apatita, que é dos fosfatos, então, fósforo para a produção de fertilizantes fosfatados, boro, então, os boratos, tem o cobre, que é elemento nativo, então, os não silicatos. Mas aí é interessante, né? Isso em termos só de fertilidade. Só que se a gente for pensar que fertilidade tem muita relação com, e produção agrícola principalmente, né? Tem muita relação com textura do solo, a umidade, retenção de água, porosidade do solo e tudo mais, tudo isso tem a ver com os minerais no geral. Então, minerais no solo, por exemplo, se a gente tem mais. Outra coisa ligada à fertilidade. Isso aí dá para a gente falar um tempão, mas vou resumir, tá? Mas é uma coisa interessante para a gente abordar numa próxima aula. Se a gente for pensar, os minerais presentes no solo e em relação com fertilidade, por exemplo, tem vários silicatos, tem vários filosilicatos que apresentam cargas, não é isso? CTC e CTA. Então, capacidade de troca de cátions e ânions. Os 2 para 1 tem mais CTC. 1 para 1 tem carga dependente de pH. Então, podem ter CTC ou CTA de acordo com o pH do solo. Os óxidos de ferro, principalmente alumínio, então gibsita, hematita, guetita, eles têm carga dependente de pH. Então, tudo isso aí tem relação com a fertilidade também, disponibilidade de nutrientes. Não é isso? Além de silicatos lá do outro lado, como quartzo. Não tem carga e tudo mais, mas fica no tamanho areia. Solos com mais areia têm maior macroporosidade, maior infiltração de água, mas menor retenção de água. Então, eles secam com mais facilidade. E aí a difusão de nutrientes no período seco é bem reduzida. Mas o crescimento de raiz, nesses casos, é facilitado, porque tem mais macroporos. Então, é legal, né? A ideia dessa disciplina é mais ou menos isso. Juntar todas essas informações para a gente entender bem o funcionamento dos solos para diferentes finalidades. Seja produção agrícola, ou alguma questão ambiental, ou construção civil, etc. Boa pergunta. Mas pensando só assim, fertilidade, questão de fertilizantes corretivos, aí os não silicatos, tá? Mas em solos como um todo, disponibilidade de nutrientes para as plantas, retenção de nutrientes do solo, CTC, CTA, porosidade, crescimento de raízes, umidade, aí os silicatos têm um papel muito importante, principalmente os filosilicatos e os tectosilicatos. Disponibilização de nutrientes pelo intemperismo, não é isso? Tem lá feldspatos, potássicos, cálcicos, sofrem intemperismo, liberam os nutrientes. Biotita, mesma coisa, libera para as plantas, libera no solo que as plantas podem absorver. Beleza? Nós estamos chegando mais da metade, para o fim do semestre. A tendência é a gente começar a ter perguntas desse tipo mesmo. Muito bom. Outra pergunta aqui, desses grupos, os que estão presentes em maior quantidade são os óxidos, no solo são os filosilicatos, e tectosilicatos. Tá? Agora, desses grupos de não silicatos, em maior quantidade nos solos, em geral, são os óxidos. Perfeito. Óxidos e hidróxidos. Tá? Principalmente hematita, juntando óxidos e hidróxidos, principalmente aí, então, hematita, guetita, gibsita e magnetita tem também, magnemita, são alguns óxidos presentes no solo. Óxidos, hidróxidos e oxidróxidos. Consideramos todos eles como óxidos. Tem solos, principalmente regiões mais secas, tem bastante carbonatos, principalmente carbonato de cálcio e magnésio. Mas essas condições são de locais mais secos. Tá? Então, a gente encontra manchas no solo de cores mais esbranquiçadas, geralmente são carbonatos. Pode ser caulim também, dependendo, mas em regiões mais secas, essas manchas tendem a corresponder a carbonatos, se o material que está originando no solo é rico em cálcio, né? Por exemplo, calcário, coisa assim. Posso só um comentário rapidinho. Essa parte de solos, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar um pouco nesse semestre, mais lá para o fim, que os solos apresentam nomes, apresentam classes. Então, existem solos diferentes, como vocês já estão percebendo, né? E eles têm nomes diferentes também, para facilitar a comunicação e facilitar a organização de informações referentes a cada um. Então, a gente fala cachorro, por exemplo, a gente pensa no animal de 4 patas, que late, tem rabo, pode morder, né? Certo? Pensou em elefante, um animal bem maior, 4 patas também, com tromba, e assim vai.
A mesma coisa acontece para solos. Só de a gente falar uma palavra de um desses animais, a gente já pensa em várias características embutidas naquilo ali. Então, tem solos com vários nomes. Latossolos, cambissolos, argissolos, e assim vai. Por que eu estou falando isso? Nos Estados Unidos, um dos primeiros sistemas de classificação de solos lá, eles tinham duas categorias de solos, os chamados pedalfes e pedocaus. Pedalfes e pedocaus. Peda solo. Pedalfes eram solos ricos em óxido de ferro e alumínio. Então, Al, alumínio, F, ferro. Então, pedal, solos com muito ferro e alumínio. E pedocaus eram solos ricos em cálcio, ricos em carbonatos, de regiões mais secas. Hoje, o sistema de classificação americano é totalmente diferente, tem outros nomes, bem mais detalhados do que essa classificação inicial. Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, muito obrigado mais uma vez.